Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está simplesmente muito interessante, porque aqui nesse vídeo você vai receber um verdadeiro estudo bíblico completo sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Fala a verdade, você já se perguntou o que a Bíblia fala desse assunto? Qual é o pecado imperdoável que tanta gente pergunta e tanta gente tem dúvida? Aqui você vai aprender isso e muito mais. Então, pega aí já seu caderno de estudo, sua Bíblia, sua caneta para você fazer anotações, porque aqui você vai receber uma verdadeira aula, tá? E já peço para você, deixa seu gostei aí pro YouTube compartilhar esse vídeo com mais pessoas e também vai aqui abaixo e se inscreva nesse canal, certo? E sem mais demoras, bora pra tela do meu computador, porque o estudo bíblico aqui vai ser bom demais. Vamos lá. Então vamos lá, já estamos aqui na tela do meu computador e nós vamos estudar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Um assunto polêmico, muito perguntado, eu já perdi as contas de quantas pessoas já me perguntaram a respeito deste assunto e aqui você terá um estudo bíblico a respeito disso, certo? O texto base que eu vou usar é Mateus capítulo de número 12, versículo de número 22 a 32, certo? Este episódio aqui ele se encontra nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mas eu vou usar o episódio de Mateus como base aqui para o nosso estudo, tá? Certo? Vamos lá então? Então, bora lá. Se possível, tira uma foto aí assistindo a esse vídeo. Tira uma foto do seu caderno, assim, em frente à sua televisão, em frente ao seu computador e me marca lá no Instagram. Vai lá e eu vou repostar a sua foto no story, tá bom? Me marca lá, @ThalesVilas e chama mais gente para vir assistir a esse canal e ser abençoado através dos estudos bíblicos. Vamos lá então? Mas, antes de você descobrir o que é o pecado imperdoável, eu preciso aqui tecer algumas considerações com você, tá? Então, preste muita atenção. Primeiro de tudo, eu preciso destacar para você aqui o que não é... Isso aqui é importantíssimo, hein? O que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque o que acontece hoje é pessoas tendo uma compreensão incorreta sobre este assunto, sobre este tema do pecado imperdoável. Então elas ficam conjecturando que blasfemaram contra o Espírito Santo, porque fizeram isso, fizeram aquilo. E quando você vai ver a descrição do que essas pessoas fizeram, não se encaixa no que a Bíblia diz sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, na verdade, esse início aqui é para desfazer muitos mal entendidos sobre esse assunto, tá? Então vamos lá. O que não é blasfêmia contra o Espírito Santo? Primeiro, não é incredulidade final, tá? Como assim, Thales, incredulidade final? Alguém que rejeita Cristo durante toda a vida e no leito de morte tem a chance de entregar a vida a Cristo como Salvador, mas mantém o coração endurecido e não aceita Jesus como Salvador e morre sem salvação. Já que morreu sem salvação, não tem mais perdão, portanto, esse pecado de negar a Cristo no leito de morte se tornou um pecado imperdoável. Só que não é isso, tá? Não é isso, ok? Jesus não está falando para pessoas perto da morte, ele ensinou isso a pessoas ainda em vida, certo? Então não é incredulidade final. Outra coisa muito interessante não é rechaçar por um tempo a graça de Deus. Pessoas que ficam rejeitando a graça de Deus. Maridos incrédulos que acompanham suas esposas na igreja e aí é feito o apelo, ele não aceita Jesus, ou vice-versa, ou filhos que vão na igreja com os pais e não entregam sua vida a Cristo. E aí muitas vezes é dito a eles, cuidado, você está cometendo o pecado imperdoável contra o Espírito Santo, que é ficar rejeitando a graça de Deus. Não é isso também, tá? A Bíblia não dá respaldo para isso, certo? Rejeitar a graça de Deus é algo muito sério, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não é isso, ok? Tá anotando aí? É importante você anotar tudo isso daí. E se você gostar desse vídeo, compartilha com outros. Vamos lá. Não é também a negação de Cristo, tá?
não é negação de Cristo. Negar que ele é Deus, negar que ele é o Filho de Deus, negar que ele existiu, negar que ele é uma divindade. Não é isso, tá? Não é esse pecado imperdoável. Não é a negação da divindade do Espírito Santo. Tem muita gente que pensa isso. Que, por exemplo, alguém que nega a divindade do Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus como Pai e como Filho, isso é um pecado imperdoável. Se fosse assim, nenhuma testemunha de Jeová seria salva, já que eles negam a divindade do Espírito Santo, tá? E nós temos muitos exemplos de testemunhas de Jeová que foram salvas. Então não é negação da divindade do Espírito Santo. E também não é a mesma coisa que os pecados contra o Espírito Santo, certo? Isso aqui o crente pode cometer. Paulo não falou em Efésios capítulo 4? Não entristeçais o Espírito Santo. Falou em 1 Tessalonicenses, não extingais o Espírito, certo? Então nós podemos entristecer o Espírito, magoar o Espírito, mas de modo algum esses pecados são, aqui são, ó, a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Então nenhum desses daqui se constitui no pecado imperdoável. Certo? Deu para você entender? Então, se você tinha alguma ideia que a blasfêmia era algum desses pecados aqui, pode descartar essa ideia. Ok? Vamos lá. Agora é importante a gente definir a palavra blasfêmia, porque muita gente nem sabe o que isso significa. Então vamos lá. Segundo o dicionário moderno, tá? O dicionário atual, blasfêmia pode ser definida como palavra, expressão ou afirmação, tá? Então, ó, a blasfêmia podemos ver que é um pecado verbal, tá? Palavra, expressão ou afirmação que insulta a divindade, a religião ou que é considerado sagrado. Então, blasfêmia é isso, é falar contra o que é sagrado, é insultar o que é sagrado, insultar aquilo que é digno de reverência. Essa é a definição de blasfêmia no dicionário hoje, no dicionário atual. Certo? Tá vendo como a gente está caminhando aqui para a gente descobrir o que é esse pecado? Já vimos o que não é e agora o significado de blasfêmia. Agora, para o estudo ficar completo, eu preciso entrar com você e fazer alguns comentários aqui dentro do texto base que a gente está usando. E que é o próprio texto que nos ensina o que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Então vamos lá. Quero tecer aqui alguns comentários em Mateus, capítulo 12, do 22 ao 32. Vamos lá então. O contexto diz para nós assim, olha, o episódio, né, completo. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, uma pessoa possessa de demônios, tá? E esse demônio ele causava deficiências físicas. Esse mal espiritual, essa possessão espiritual causava resultados físicos neste homem, ó. Ele era cego e mudo devido a essa possessão demoníaca. E é dito que Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. O sentido de curar aqui é que Jesus expulsou o demônio que estava alojado no corpo deste homem, tá? E causando essa cegueira e essa mudez, certo? Então Jesus libertou esse homem e como resultado ele foi curado deste mal. No versículo 23, é dito para nós que toda a multidão que estava ali em volta e viu o milagre, Jesus sempre era acompanhado por uma grande multidão, e toda a multidão se admirava. Então a multidão aqui ficou doida, vendo esse milagre que Jesus fez, essa maravilha que Jesus realizou. E é o seguinte, eles perguntaram assim, não seria este por acaso o filho de Davi? Essa expressão filho de Davi quer dizer o Messias prometido, tá? Certo? O Messias que o povo de Israel aguardava. Então, em outras palavras, a multidão está perguntando, não seria este por acaso o Messias? Olha o que ele faz, olha as obras, o ensino, ninguém nunca falou e fez como ele. Então a multidão começou a se questionar se de fato Jesus era o Messias. E o que vai acontecer? Olha só, no versículo 24, os inimigos de Jesus, os fariseus, os escribas, mas os fariseus ouvindo isto o quê? A admiração da multidão, a expressão da multidão, a exclamação da multidão, perguntando se Jesus não era
e não seria o Messias, tá? Então os fariseus, os religiosos da época, ouvindo isso, diziam: olha só, este, falando de Jesus, não expulsa demônios. Então Jesus fez o quê? Um milagre e expulsou o demônio lá do rapaz. Este não expulsa demônio, olha só, senão pelo poder ou autoridade de Beelzebu, o maioral dos demônios. Então, enquanto a multidão está admirada e está se perguntando, não seria este o Cristo? Olha o que ele faz, olha como ele ensina, olha como ele age, olha o impacto dele em todo Israel. Será que esse não é o Messias prometido no Antigo Testamento, prometido pelos profetas? Os fariseus, querendo diminuir a pessoa e o ministério de Jesus, afirmam, tudo que ele faz, o milagre que ele faz, a expulsão de demônios que ele faz, tudo isso é pelo poder do próprio Satanás, pelo poder de Beelzebu, o príncipe, o maioral dos demônios. Então eles estavam dizendo que o que enchia Jesus, energizava Jesus, capacitava Jesus para o seu ministério, não era Deus, era o diabo, era o demônio. Ok? Tá dando para você entender? E aqui eu trouxe uma imagem de uma representação desse tal Beelzebu que os fariseus citaram, que estava dando poder a Jesus para Jesus realizar o que ele realizava, tá? E é bom frisar aqui que Beelzebu, ele na verdade vem de dois nomes, tá? Baal Zebub. Baal Zebub. A contração destes dois nomes traz Beelzebu. Qual que é o significado, Thales? O significado é Baal, senhor, e Zebub, moscas, senhor das moscas. Tá? Era considerado na época de Jesus o maioral dos demônios. E os fariseus falam que Jesus estava sendo inspirado e capacitado por este demônio para fazer o que ele estava fazendo. Certo? Olha só que audácia e que insulto contra Jesus. Ok? E aí Jesus não vai, obviamente, deixar isso passar em branco. E no versículo 25, Jesus responde à afirmação dos fariseus, olha, mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, talvez eles cochicharam, mas Jesus sabia o que eles estavam falando. Disse-lhes, agora a gente vai ver a resposta de Jesus aos seus inimigos ministeriais. Olha só o que diz o versículo 25 a 27 e o versículo 29 e 30. Jesus vai dizer, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, conforme os fariseus estavam afirmando, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? É uma questão de lógica. Se o diabo está expulsando os seus asseclas, os seus comparsas, se o diabo está expulsando os seus servos, que são os demônios, como é que o reino dele vai progredir se ele trabalha contra ele mesmo? Não tem como. Então Jesus pega os fariseus aqui na lógica. Então vamos lá. E se eu expulso demônios por Beelzebu, como vocês afirmam, Jesus está dizendo aqui, por quem os filhos de vocês expulsam? Então olha que interessante, temos um dado aqui. Havia exorcismos, expulsões de demônios antes de Jesus. Os religiosos de Israel expulsavam demônios. E se Jesus expulsava por Beelzebu, então por quem eles estavam expulsando? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente? Então, Jesus chama Satanás aqui de valente, diz que ele tem uma casa, um reino que deve ser saqueado. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Tá? Uma afirmação direta aos seus interlocutores, aos seus adversários fariseus. Então Jesus aqui rebate a afirmação deles de que ele estava expulsando demônios, motivado e inspirado pelo poder demoníaco, mostrando pela lógica que é impossível o diabo trabalhar contra ele mesmo. Deu para você entender? Qualquer dúvida vai deixando aqui embaixo nos comentários, tá?
E já deixou o seu gostei nesse vídeo? Deixa aí o seu gostei também. Ó, se inscreva aí nesse canal, porque você tá vendo que esse canal procura só abençoar você e te capacitar para o seu ministério. Eu deixei o versículo 28 para agora, propositadamente, tá? Enquanto os fariseus afirmavam, ele expulsa demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios, Jesus vai falar o seguinte: se porém eu expulso os demônios, pelo quê? Pelo Espírito de Deus. Guarde isso daqui, ó. Então os fariseus afirmavam que ele expulsava os demônios por Beelzebul. E Jesus fala, não, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Quem me dá poder é o Espírito de Deus. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. E não apenas Jesus afirma aqui no Evangelho de Mateus que o que potencializava seu ministério era o Espírito Santo, como também Lucas, escrevendo Atos, capítulo 10, versículo 38, afirma como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Com o quê? Com o Espírito Santo. Então Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Poder de quem? Poder do Espírito Santo. Jesus andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, ó, Deus estava com ele. Não era Beelzebul, não era Satanás, era Deus que estava com ele. Mas uma confirmação de que todo o ministério de Jesus foi baseado no poder e na dependência do Espírito Santo. Certo? E agora, o versículo 31 e 32, Jesus vai arrematar a sua fala e dar uma grande advertência aos seus opositores. Preste atenção. Por isso, já que Satanás não pode trabalhar contra ele mesmo, digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados. Então Jesus fala que há perdão para todo tipo de pecado e blasfêmia. Serão perdoados aos homens, mas, olha a adversativa aqui, mas a blasfêmia contra o Espírito, então agora ele fala aqui de uma blasfêmia específica, diferente, ó, dessa blasfêmia aqui, tá? Então a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, que é Jesus, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar, então veja que a blasfêmia é um pecado verbal, um pecado de fala. Se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. É uma expressão de Jesus para dizer, não haverá perdão nunca para essa pessoa. Nunca. Agora, fica a questão. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, Thales? Eu acredito que já deu para você entender, se é uma pessoa inteligente, já deu para compreender do que se trata, tendo visto aí todo o contexto, tá? Mas antes a gente vai ver aqui Marcos capítulo 3, versículo 29 e 30. É um texto paralelo que também conta esse episódio. Ó, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Aqui é P. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam, pecado verbal, ó, diziam, está possuído por um espírito imundo. Então, qual foi a blasfêmia contra o Espírito Santo que esse grupo de opositores de Jesus cometeram? Dizer que Jesus estava possuído por demônios ao fazer o que ele estava fazendo, sendo que Jesus estava cheio, era do Espírito. Pegou aí então o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo, olha aqui a definição, anote isso aí no seu caderno. Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir obras genuínas e legitimamente realizadas pelo poder do Espírito Santo ao poder de Satanás ou de seus demônios. Então, o que é a blasfêmia? Você pegar algo que é o Espírito que está realizando. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É pegar um mover genuíno do Espírito e você dizer que aquilo é ação de demônios. É o Espírito Santo operar grandemente uma obra, uma ação poderosa, e eu atribuir aquela ação ao diabo e aos demônios. Eu estou blasfemando contra o Espírito Santo, e quando eu faço isso,
eu não obtenho mais perdão. Certo? Mas isso nasce de um coração totalmente incrédulo, um coração sem Cristo, um coração que rejeitou a Jesus. Ok? Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é exatamente isso, atribuir ao diabo obras que são realizadas pelo Espírito Santo. Agora a pergunta que fica, a questão aí que muita gente tem dúvida é, afinal, um cristão pode cometer esse tipo de pecado? E a resposta é um definitivo e sonoro não. É impossível um cristão blasfemar contra o Espírito Santo, tá? Porque um pecado como esse só pode ser cometido por alguém que não conheceu e nem conhece a Jesus. Na verdade, melhor dizendo, alguém que teve experiência com Cristo, mas decidiu rejeitá-lo no coração definitivamente e atribui as suas obras e os seus feitos ao diabo e aos demônios, tá? E é impossível um cristão lavado e remido, cheio do Espírito Santo, afirmar que obras realizadas pelo Espírito são, na verdade, realizadas por Satanás, ok? Então, se eu estou falando com alguém aqui que tem perdido o sono, Thales, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Eu questionei uma pregação, eu duvidei de uma profecia, eu falei mal do pastor, eu critiquei o louvor, eu zombei com o pregador, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Não. Você não blasfemou. E, na verdade, essa preocupação e esse convencimento que você está tendo de pecado mostra que ele ainda está dentro de você, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Quem blasfemou contra o Espírito Santo não está nem aí, nem se preocupa se blasfemou ou não. Mas se há preocupação em seu coração a respeito deste pecado, isso mostra que você é um crente genuíno e que você não cometeu este pecado. Certo? Espero que tenha dado para você entender este nosso estudo bíblico sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E se você quer se aprofundar muito mais, tá, na palavra de Deus, eu quero te convidar a conhecer o meu curso Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Aqui você estudou só um trechinho de maneira bem rasa, mas dentro desse curso você vai entrar profundamente na palavra de Deus e vamos estudar capítulo por capítulo da Bíblia e praticamente versículo por versículo, começando em Gênesis capítulo 1 e caminhando progressivamente até o fim, até Apocalipse. Chegou a hora de você se aprofundar e conhecer a Bíblia de capa a capa. Para você, novo convertido, obreiro, esposa de obreiro, você que é pregador da palavra, vem estudar comigo e vem se aprofundar na Bíblia Sagrada, o maior livro do mundo, tá? Dê adeus à ignorância bíblica. Vá aqui abaixo, ó, na descrição desse vídeo, vai estar escrito assim, curso Entenda a Bíblia, e vai ter um link. Clica ali e faz a sua inscrição agora mesmo. E faça esse investimento em você. Estou te esperando dentro da área de alunos. Para você que chegou até aqui, tem uma indicação ótima para você. Se você ainda não assistiu ao meu estudo bíblico sobre o Vale de Ossos Secos, que está muito bom, se você não assistiu ainda, recomendo que você corra para ele, tá? Vai lá e assiste ele agora. Tá aparecendo em algum lugar aqui, ó. Clica aí e já assista. Mas antes, vai aqui abaixo e faz a sua inscrição no meu curso Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, deixa seu gostei aí, se inscreva no canal e nos vemos no próximo estudo bíblico. Tchau!